Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima e eu estou aqui de volta para nós finalizarmos a unidade 2 do nosso livro didático. Nessa unidade, a gente vai conhecer como aconteceu a dinamização dos meios de comunicação e de transporte no nosso país e também vamos conhecer os fluxos migratórios que ocorreram no nosso país. Tudo jóia? Então roda a vinheta para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá? Meus queridos, as redes de comunicação e de transportes são mecanismos extremamente importantes para que haja a integração dos territórios. Como assim, professor? Vamos pegar o Brasil. Vamos tentar imaginar o que seria de um país com a extensão territorial que tem o nosso Brasil se não fossem as redes de comunicação e as redes de transporte. Se de repente toda a nossa tecnologia de transporte que temos hoje, de certa forma, fosse modificada, e se de repente hoje nós tivéssemos que ter que voltar a utilizar as tecnologias do passado, somente as do passado, somente as formas de comunicação e de transporte aí de, por exemplo, 200, 300 anos atrás, seria bem complicado. Afinal de contas, desse período que eu citei para vocês até os dias atuais, os meios de transporte e de comunicação se dinamizaram no mundo todo. No nosso país não foi diferente. E é justamente por meio desse conteúdo que a gente vai acompanhar esse processo dessas redes de comunicação e de transporte e sua evolução no nosso país. Vamos lá? Primeiro ponto, gente, como eu falei para vocês, as redes de comunicação e transportes vão ser extremamente importantes para isso, a integração dos territórios, para que haja, de certa forma, essa ligação entre locais em diferentes distâncias. Essas redes representam infraestruturas das quais dependem setores como a indústria, né? Afinal de contas, eu preciso ter a matéria-prima sendo levada até a minha indústria e o meu produto transformado sendo levado até o meu mercado consumidor. Da mesma forma com a agropecuária, da mesma forma com o comércio, o turismo, entre outras atividades. E dessa forma, gente, por meio dessas redes de transporte e de comunicações, eu vou realizar a distribuição de bens e a circulação de informações e de pessoas, certo? Ou seja, são dois mecanismos extremamente importantes para a nossa sociedade atual, para o mundo globalizado. No processo de formação do território brasileiro, eu vou ver a expansão das redes de comunicação e de transportes acontecerem de maneiras semelhantes, surgirem praticamente no mesmo local. Onde, professor? Justamente nas áreas com maior circulação de pessoas, bens e capitais. Onde eram essas áreas? Justamente ali naquilo que hoje a gente compreende como região sudeste, principalmente ali no estado de São Paulo. Lembrando da aula passada, a transição da economia agrária, né, aquela voltada geralmente na produção em grandes latifúndios, como foi o café, voltado para a exportação, para agora uma economia urbana. Agora a economia dos grandes centros urbanos, a economia industrial. E aí justamente quando eu vejo o florescer da indústria ali na região sudeste, eu vejo a necessidade de meios de transporte e meios de comunicação mais eficientes. Tudo certo? Um detalhe muito importante. Na medida como a gente viu ali na aula passada, na medida como a gente vê, por exemplo, o café brasileiro arrecadando aqueles capitais, precisando de uma infraestrutura para melhorar a sua produção e a sua exportação, tudo aquilo posteriormente foi aproveitado nas indústrias. Então, todo esse dinamismo nos transportes que foram implantados naquela época para o café, todo aquele dinamismo das comunicações ali que estavam começando naquele período, foram aproveitados naquelas atividades que surgiram posteriormente, como nas indústrias. Vamos observar, por exemplo, como eram as formas de comunicação no período que compreende entre o século XV e o século XVIII. Era basicamente feita por meio de correspondências transportadas por mensageiros a cavalo, ou no caso das metrópoles com suas colônias, por meio de cartas que demorariam aí meses e meses para chegar até aqui, por meio justamente das próprias caravelas, dos próprios navios, certo? Detalhe também para o século XIX, ali até na metade do século XX. Eu vou ver, por exemplo, o telégrafo como um principal meio de comunicação à distância. Que o telégrafo é um aparelho que vai transmitir mensagens à distância. Ele foi o equipamento muito utilizado. No entanto, posteriormente, foi substituído por telefone, rádio e televisão, certo? E a rede de transporte, gente,
como eu falei anteriormente para vocês, surgindo meio aqui no Brasil, meio que junto com as redes de comunicações, ela foi implantada de acordo com a organização das atividades econômicas e com as tecnologias que tínhamos disponíveis. O principal meio de transporte do nosso país que realizava, vamos pegar o exemplo do período colonial, do cultivo da cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina. O veículo que fazia essa integração das zonas onde era realizada a pecuária, né, na parte interior do Nordeste, para a zona onde era realizado o cultivo da cana-de-açúcar, na zona da mata, era justamente o de tração animal. Carroças, cavalos e carros de boi foram os principais meios de transporte utilizados nesse período. A integração do território era feita por caminhos e trilhas abertas pelos indígenas, né? Caminhos bem estreitos, meio que só para passar aquele mecanismo. Afinal de contas, era basicamente uma forma de transporte bem restrita, bem pequena, para levar também não muita coisa. Eram também utilizadas pequenas embarcações seguindo o curso dos rios. Falei do primeiro período, vamos para o segundo. Ali por volta do fim do século XIX e a primeira metade do século XX. Vão ver surgir as ferrovias. Com o surgimento das máquinas a vapor, a malha ferroviária brasileira começa a surgir, né, a se formar na região sudeste. E aí posteriormente vai se expandindo para a região sul e também integrando aquele nordeste, como a gente bem conhece. Nas grandes cidades surgem os primeiros bondinhos, aqueles que a gente geralmente vê nas novelas de época, que cortam de repente a mesma ruazinha, passando ali no meio de todo mundo, onde geralmente aquele cara vai e corre para poder pegar. E aqui no período 3, nós vemos o chamado transporte rodoviário, que vai começar ali a sua expansão por volta da segunda metade do século XX e o início do século XXI. Né? Basicamente ali por volta dos anos de 1950, na década de 50. O governo brasileiro, recebendo também investimentos estrangeiros de montadoras de automóveis, né, do exterior, passa a abrir inúmeras rodovias do nosso Brasil. O intuito passa a ser de colocar rodovias, né, o transporte rodoviário, como principal modal de transporte de pessoas e de cargas do nosso país. Só que, por essa preferência dada a esse meio de transportes, a gente vai ver, de certa forma, os efeitos agora no ano de 2018, chamada greve dos caminhoneiros. Chego já nesse período, mas vamos dar continuidade aqui. Dessa forma, as rodovias vão se tornar o principal sistema de transporte nacional. Gente, falei para vocês a respeito das montadoras estrangeiras. Qual era o interesse delas? Eu tenho uma montadora no exterior. Se eu quero vender mais, o que é que eu posso fazer? Nesse período, eu poderia incentivar países que não tinham um transporte rodoviário tão forte a abrir estradas, e se eu faço a abertura de estradas, consequentemente eu tenho a necessidade de repente de ter um veículo automotor. Ou seja, de maneira pensada, essas montadoras estrangeiras investiram também nesse processo de abertura de rodovias, né? De certa forma, incentivaram o governo brasileiro a abrir essas rodovias justamente como uma possibilidade delas expandirem o seu mercado consumidor. E é aí o detalhe que eu chego para vocês da greve dos caminhoneiros de 2018. Da década de 50 até os dias atuais, o principal transporte, né, o principal modal de transporte, do nosso país é justamente o transporte rodoviário. E em 2018, o que é que aconteceu? Os caminhoneiros, que são responsáveis justamente pelo maior transporte de cargas do nosso país, entraram em greve. A partir dos momentos que essa greve ocorreu, a partir desse momento que essa greve iniciou-se, o nosso país passou por um sério problema de abastecimento aí por um longo período. E justamente por falta de um mecanismo, né, por falta de um outro modal de transporte auxiliar, a gente ficou refém dessa grande crise de abastecimento. Se de repente o Brasil tivesse um sistema ferroviário eficiente, esse abastecimento talvez não tivesse sido, de certa forma, prejudicado por tanto tempo. Né? Teríamos essa alternativa. No entanto, o que é que a gente vê nesse panorama dos transportes brasileiros? A preferência dada ao transporte rodoviário, desde esse período que eu acabei de falar para vocês. E o transporte ferroviário, de certa forma, ficou esquecido para outras regiões. Naquela onde ele já estava consolidado, como a região sudeste, de certa forma ainda é bem forte. No entanto, o transporte ferroviário poderia ter se expandido ainda mais. Porém,
a preferência foi justamente a expansão do transporte rodoviário, justamente pelos motivos que eu elenquei anteriormente. Tudo certo? Como a gente pode reparar, agora que a gente vai observar aqui no mapa, certo? No mapa do nosso país, a gente vai ver aqui em vermelho, essas linhas vermelhas, aquilo que vão compreender as infraestruturas de rodovias, essas linhazinhas tracejadas, com esses tracinhos em cinza, as ferrovias, os aviõezinhos aqui, os aeroportos, essas âncoras, os portos, e em azul eu vou perceber o seguinte, as chamadas hidrovias ou trechos de rios navegáveis. Vamos observar o seguinte, de cara, certo? É bem perceptível como eu tenho as rodovias como principal meio de transporte do Brasil, como principal modal de transporte do Brasil, perdão. Como a gente pode observar, ó, nosso país aqui está todo cortado em linhas vermelhas. Vão ter regiões onde eu vou apresentar um número maior delas, outras um número menor. Mas a gente vai já compreender esse restante, certo? Ou seja, por meio deste mapa, eu compreendo como o modal de transporte rodoviário, de certa forma, por ele ter sido mais intensificado, por ele ter sido mais incentivado, tornou-se o principal modal de transporte do Brasil. Tudo jóia? Os aviõezinhos, como a gente pode perceber, de certa forma vão estar ali presentes nas capitais do nosso país, certo? Nas capitais e nas grandes cidades aí também. Nas cidades, por exemplo, como aqui Juazeiro do Norte também vai ter um aeroporto, não está aqui colocado aqui no território que compreende o estado do Ceará. E além desses, eu vou ter outros aeroportos menores, certo? Vou ter aqui os portos, principalmente aqui nessa faixa onde eu tenho essa zona litorânea, como vocês podem observar. E eu vou ter as chamadas hidrovias. Gente, onde que eu vejo a maior presença de hidrovias? Aqui na região norte, ó, como a gente pode observar. Professor, o que é que tem na região norte que faz com que só tenha hidrovias? Justamente a nossa imensa floresta amazônica, certo? De certa maneira, cortar essa região de floresta amazônica com rodovias seria um grande prejuízo à natureza e seria também bem oneroso. Ou seja, nessa região eu vou procurar a alternativa por meios de transporte que o espaço geográfico dessa região pode me proporcionar a realizar, né? E com a grande presença de rios aqui nessa região da floresta amazônica, eu vou ter, de certa maneira, justamente uma presença maior de hidrovias em detrimento aos outros modais de transporte. As ferrovias, como a gente pode observar, mais concentradas aqui na região sudeste e sul do país, justamente fruto daquele período onde elas começaram a surgir justamente nessas duas regiões. E aqui no Nordeste eu também vou ver algumas hidrovias, no entanto, o modal de transporte que ainda predomina é o transporte rodoviário. No entanto, os governos estaduais, né, em projetos de integração entre os estados, propõem justamente a conclusão da ferrovia transnordestina, que vai justamente ligar aqui vários estados do Nordeste por meio de uma rede ferroviária para transporte de cargas. Tudo certo? Ou seja, como a gente pode observar nesse mapa, a gente percebe claramente, revisando. Primeiro ponto, uma grande e intensa presença do transporte rodoviário no nosso país, de fato, o maior modal de transporte. A gente vai ter uma grande presença do modal de transporte hidroviário, principalmente na região norte, justamente pelas condições naturais da região. No Nordeste, eu também vou ter um grande modal de transporte rodoviário, um ferroviário muito pequeno, ainda muito restrito, que ainda passa por um processo de tentativa de integração, como eu comentei anteriormente. E o destaque realmente vai para a região sudeste e sul, como a gente pode observar, que vai apresentar modais de transportes bem dinamizados, vai apresentar hidrovias, vai apresentar rodovias, ferrovias, aeroportos, entre vários outros. Falando agora dos chamados fluxos populacionais, ou também conhecidos como os movimentos migratórios, vamos entender primeiramente o conceito, né? O que são fluxos populacionais? O que são movimentos migratórios? São basicamente deslocamentos de grupos de pessoas que estão num determinado local e vão para outro, né? Por qualquer motivo que seja, de repente uma oportunidade, de repente uma nova alternativa de vida, a busca por melhorias na qualidade de vida. São vários exemplos. Hoje, na nossa sociedade atual,
né, a gente vai ter diversos exemplos de motivos para movimentos migratórios, certo? Vamos agora pegar o exemplo do período colonial do Brasil, período onde a cana-de-açúcar era cultivada. Pessoas migraram, né, da zona da mata, naquela faixa litorânea, para a porção mais interior do Nordeste, para se estabelecerem, para criarem gado e etc. Ou seja, eu vejo esse movimento migratório, eu vejo um grupo de pessoas saindo daqui da faixa litorânea para ir agora para a porção interior do Nordeste. Mais uma vez, movimento migratório é justamente o deslocamento de grupos de pessoas de um local para outro. Vamos agora também compreender o conceito de migrações internas, né? O que são migrações internas? São deslocamentos de pessoas entre diferentes locais de um país, entre diferentes lugares de um país. Por exemplo, de uma cidade do nosso estado para outra cidade do nosso estado, ou então um movimento de migração do nosso estado para o estado de São Paulo. E aí, gente, a gente percebe o seguinte: ao longo da história do Brasil, principalmente aqui por volta do século XX, século XXI, a gente vai ver diversas correntes migratórias levando esses grupos de pessoas para diversas partes do nosso país. Vamos compreender alguns agora. Então, gente, aqui por volta da década de 60 e de 70, milhares de nordestinos vão sair aqui da nossa região e migrar, né? Vão migrar para outras regiões, como por exemplo para a região sudeste e para a região norte. Na região sudeste, esses nordestinos estão sendo atraídos justamente para trabalhar em atividades ligadas à indústria. Afinal de contas, nesse período, nós estávamos na fase áurea, né, do processo de industrialização brasileira. Na região norte, eram atraídos pelas oportunidades nas novas áreas agrícolas, na pecuária, garimpos e implantação de indústrias, principalmente ali na cidade de Manaus e em municípios vizinhos. Também na extração do látex, né, uma atividade muito realizada nessa região. A gente também vai ver um movimento migratório da região sul, justamente em direção à região centro-oeste, atraídos pelas chamadas novas áreas agrícolas. Aqui eu estava vendo justamente iniciar um processo de ocupação dessa região, agora para tentar cultivar justamente grãos, né? Essa região centro-oeste, hoje ela é um grande polo no que diz respeito ao cultivo de grãos, como a soja aqui no nosso país. E essa atração dessa população para essa região começa justamente nesse período que a gente acabou de observar, certo? Começa nesse período. Já aqui por volta de 1970, aqui na década de 70 e 80, a migração do Nordeste para o Sudeste, né, que nesse sentido, Nordeste e Sudeste, continua bem intensa, certo? Como a gente pode observar. E vai ter um seguinte detalhe: nesse período, eu vou ver o aumento de números de imigrantes do Sudeste e do Sul para o Centro-Oeste. Ou seja, eles estão vendo que aquela ideia de ocupar essa região que surgiu ali na década de 60, de certa forma pode ser vantajosa, né? E alguns grupos populacionais passam a migrar do Sudeste e do Sul aqui para a região Centro-Oeste. Qual era o intuito, professor? Qual era a atração? Primeiro ponto, baixo preço das terras, que posteriormente, né, tiveram preços elevados justamente pela atração dessa região para esse cultivo de grãos, né? E um detalhe muito importante: eles também contribuíram justamente com a expansão desse povoamento e o desenvolvimento, como eu falei para vocês, do cultivo de soja e da criação de bovinos. Como a gente pode perceber aqui, ó, fluxo migratório aqui entre 70 e 80 do Nordeste para a região Sudeste, principalmente aqui para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aqui do Sul e do Sudeste eu vejo pessoas indo, né, em direção aqui ao Centro-Oeste e à região Norte do nosso país. Já aqui na década de 80, meus queridos, houve uma grande redução na migração entre as regiões do nosso país. Os fluxos migratórios agora ocorriam principalmente do campo para a cidade e de um município para o outro, no interior das regiões. Por exemplo, o nosso estado, muitas pessoas já não tinham, de certa forma, o intuito de migrar para o Sudeste. O que é que estava acontecendo nesse período? Começava o período da chamada desconcentração industrial. As atividades industriais começavam a sair agora ali da região Sudeste e procurar outros polos em outras regiões. O Nordeste foi um exemplo deles. O nosso estado do Ceará foi um grande exemplo. A construção do chamado Polo Industrial de Maracanaú trouxe indústria de outras regiões do país
para funcionar aqui, ó, numa cidade vizinha nossa. E a partir do momento que essas indústrias vieram funcionar aqui, de certa forma, a nossa cidade de Fortaleza, a cidade de Maracanaú, passaram a ser justamente polos de atração para pessoas que moram no nosso estado, que vieram justamente encontrar essas oportunidades aqui nessas cidades vizinhas, Fortaleza e Maracanaú. E não mais tinham que se deslocar até a região sudeste para trabalhar justamente nesse ciclo industrial. E um detalhe importante, nos anos 2000 eu vejo surgir a chamada migração de retorno. As pessoas que outrora vieram para outras regiões, né, saíram do Nordeste para outras regiões, como a Sudeste, agora vão pensar no quê? Vão pensar em retornar para os seus locais de origem. Né? A ideia de voltar para a minha terra. Agora lá tem oportunidades, agora eu posso voltar para a minha família que eu deixei há alguns anos atrás. E essa migração de retorno, ela foi muito forte, principalmente por parte dos nordestinos, que saíram da região Nordeste e foram para outras regiões, mas quando viram que aqui estava surgindo também oportunidades, passaram a voltar, passaram a retornar para o seu lar. Tudo certo? Só que essas migrações de retorno passaram a diminuir novamente ali na década de 2010, né? Basicamente 10 anos atrás. Então o que é que acontece, meus queridos? Aqui a gente vai ver justamente um mapa da direção desses fluxos migratórios entre a década de 80 e de 2010. Como eu falei anteriormente para vocês, eu vou ver justamente aqui um processo de migração de retorno, como a gente pode observar, e vou ver também que, de certa forma, os fluxos migratórios eles diminuíram, mas de certa maneira eles continuam bem intensos, certo? Meus queridos, finalizamos a nossa aula. Posteriormente, veremos outros conceitos a respeito de migração. No entanto, essa aula foi justamente para poder finalizar e compreendermos o processo de ocupação do território brasileiro. Tudo certo? Então, façam os exercícios propostos na agenda. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.